Imagina você em um filme de terror, como é que você se sente? A mesma coisa a gente sente aqui. É um terror em cima da casa da gente. É tipo assim, tá lá, ó, aquele monstro ali, ó, sobre a minha casa. Tá ameaçando a gente, sabe? Tá falando assim, tipo assim. Ele tá me olhando e falando, uma hora eu te pego, uma hora eu te pego. Posso te dizer que é bem complicado. Hoje tem sido mais complicado do que antes, né? Porque a gente sempre viveu com esse cenário, mais ou menos, né? Teve algumas mudanças, mas era mais tranquilo. Hoje está se tornando pior, porque além de você estar vendo isso aí, a gente perdeu a liberdade de estar passeando, né? De estar tendo um lugar para se extravasar. Então complicou mais, bem mais para a gente. Eu até mudei o hábito, por questão de sobrevivência mesmo. Vigiar, vigiar e desconfiar. A gente mudou o hábito, a rotina da gente agora é essa. Viver vigiando. E eu, sinceramente, eu gostaria de sair daqui. Eu já fui muito feliz aqui. Quando eu comprei isso aqui, eu comprei para me ser feliz. Fui feliz um certo tempo. Investi, construí um oásis urbano. Adequei a casa e moldei ao nosso estilo de vida, mas não tem mais prazer não, é pânico. Sim, um muro que me falaram que de 20 metros, né? Então... De altura? 20 metros de altura, né? E eu acredito que esse muro vai ser bem na porta da minha casa, porque, pelo que eu entendo, não tem como você fazer um muro no minério, né? Onde não tem terra firme. Então, terra firme, mais ou menos firme, é bem na porta da minha casa, é do outro lado da rua da minha casa. Como conviver com esse muro 20 metros de altura? Né? Não tem como, né? Não tem como. Quem não tem, eu tenho fobia, mas quem não tem fobia vai passar a ter, porque não tem como morar debaixo de um muro de 20 metros de altura, e até mesmo porque eu não acredito nesse muro. Eu não acredito nesse muro, porque esse muro, eu acho que esse muro não vem nos proteger. Esse muro possa vir esconder o que vai acontecer lá atrás. Então, isso vai piorar, na minha experiência, isso vai piorar a nossa situação. Né? A gente não vai ter visibilidade do que vai estar acontecendo do outro lado, né? Vamos nos sentir frustrados e é impossível viver debaixo de um muro de 20 metros de altura. Eu não consigo nem imaginar a altura desse muro. Daí a pouco já sobe um trilho, daí a pouco sobe um muro para cercar de tsunami, daí a pouco já sobe cercas e você não consegue passar, mas você não consegue ter mais acesso, então você vai perdendo aquilo que você podia contextualizar, você podia demonstrar para as pessoas, você não consegue mais. A Vale comprou uma tecnologia japonesa daqueles muros de contenção de tsunami. É aquela tecnologia que ela contratou. Os equipamentos já chegaram. Então vai ser construído aqui, as marcas dessa barragem pontal aqui, um muro. Dizem que é para proteger a população, para conter o rejeito caso a barragem rompa, mas não é. Esse muro vai ser uma apropriação de terreno da Vale. É para tirar os moradores desta região aqui. E nós sabemos que a Vale faz nos territórios onde ela está instalada. Ela não respeita os direitos dos moradores, dos indígenas, quilombolas, das comunidades locais. Mariana, Brumadinho, quem foi indenizado até hoje por essa mineradora? Nós queremos mudar daqui, sair da nossa casa? Não, nós não queremos isso. De jeito nenhum. A gente fica triste, a gente custa para decidir. Já falaram, mãe, se você quiser vender a casa, pode vender. Aí eu falo assim, não, vocês que decidem. Não, mãe, a casa é sua, mas eu não tenho coragem.
Eu não consegui ainda encontrar coragem para fazer isso. Então a gente fica esperando outros meios de evitar. Mas pelo que a gente está vendo aí, igual o Bela Vista está acontecendo lá, aquelas pessoas vão sair de lá. Isso é muito triste. Muito. Tá ali o barranco ameaçando. Uma hora eu te pego. Uma hora eu te pego. Tá? E não tem um negócio, sabe? Eles falam que é seguro, seguro. Mas a natureza não programa carga d'água, não. Não programa carga d'água, não tem nada que segura a força da natureza, não. Agora, quem fica atingido por esse muro e quem sai também é atingido por esse muro. É muito comum nesses lotes aqui, 2, 3 moradias no mesmo lote. O pai idoso, a mãe idosa na frente, os filhos morando nas casas do fundo que cuidam dos pais. Como que ela vai fazer isso? Ela vai arrumar um lote com 3 moradias para deixar essa família junta, unida? Daqui a pouco a sirene toca, talvez até sem ser verdade, para o povo sair tudo correndo. Ela coloca o povo nos alojamentos, coloca em pensão, coloca em qualquer lugar e pronto, fica resolvido o problema dela, como ela fez em Barão. Está lá o exemplo de Barão. Então isso é considerado pessoas que foram retiradas de suas casas, que já até destruiu as casas deles, igual em Mariana, e ainda até hoje não tem onde morar. Então o que considera a gente? Nem rejeito, pelo menos o rejeito, eles já arrumou a barragem para colocar o rejeito, e nós? A sirene é outra coisa perturbadora que veio, né? Primeiro, quando eles acionam, a gente não ouve direito. Eu tenho um problema sério, né, com essa sirene, porque eu tenho minha sogra, que também está nessa área de risco, que tem problema auditivo. E a minha cunhada, ela é surda, né? Então, no que essa sirene possa vir favorecer? Né? No meu entender, isso não vai me favorecer. E além de todo dia 4 do mês tem a simulação, é uma coisa de louco, porque a gente nunca sabe se é realidade, porque se de repente, igual eu já disse, se essa barragem resolver romper num dia 4, nós vamos achar ainda que é simulação. Como que vai ser? Nós temos muita população a jusante da barragem que, se Deus livre e guarde acontecer alguma coisa, não teriam nem segundos para sair. Então essa questão da sirene é uma coisa assim, para inglês ver também, porque como é que você tem uma barragem que tem um risco iminente, igual a gente viu como é que foi em Brumadinho, e aí você coloca uma sirene para a pessoa sair correndo? Isso não funciona, não existe isso. Só no Brasil que existe isso. A gente, no princípio, todos nós falávamos nisso todos os dias. Todos os dias. Se tocava uma sirene diferente, eles... é a barragem, vovó. Né? Meus netos chegaram a achar sirene
na internet. E, olha, vovó, igual da barragem. Então, o assunto era barragem, romper. Todos ficaram com medo. Olha lá, o tempo todo. O tempo todo. Se a companhia quer fazer o serviço dela, eu não sou contra o progresso, não. Tira o pessoal das proximidades desse barranco aqui. É para trabalhar com segurança. Ah, cara, você coloca uma placa de rota de fuga. A primeira casa está a 50 metros do cordão. Como você vai fugir? Como é que eu vou fugir? Você sabe o que acontece? Que eu penso? Restará apenas o suspiro da morte para quem está nessa proximidade aqui. Eu tinha acabado de formar, com 2 meses, eu conseguia pegar a turma de lá para dar aula. E assim, a princípio todo mundo fica, precisa ser penitenciária, só homem, não sei o quê. Que desde a guarita, desde a portaria, que é os agentes, a maioria são homens, lá dentro. Então assim, todo mundo, você tem medo, aquela coisa toda. E aí quando eu fui lecionar, eu gostei. Graças a Deus todos me respeitaram. Eu falo assim, meu lado pessoal me respeitavam bastante. Lá em si já tem um sistema, né, que eles já têm que saber a forma que trata a gente. E como professora também eu me senti segura, tanto é que eles têm o regime deles, as regras, e como eu dava aula de educação física, acabava que às vezes eu pedia eles para levantar, fazer alguma movimentação, e aí eu às vezes pegava uma turma ali com mais de 20 alunos, mas não me sentia assim coagida nem nada por eles, pelo contrário. Eu me sentia feliz de estar ali dando a aula e saber que estava fazendo alguma coisa diferente para eles, que às vezes eles falavam, professora, dentro da sala de aula, da cela, a gente fica muito tempo parado, eu tô com problema de circulação. Eles vinham reclamando de algumas coisas e eu levava as aulas de acordo com aquilo que eu via que eles estavam precisando. E aí ela falou comigo, ela falou, infelizmente a gente recebeu essa notícia ruim e tal. Eu falei, que notícia ruim? Foi aí que ela falou, você não viu no grupo de WhatsApp? Aí eu falei, não, aí que eu abri o grupo de WhatsApp, aquele tanto de mensagem, todo mundo despedindo, umas professoras chorando, aquela coisa toda, foi bem assim, no estalo mesmo. Não falou assim, vocês vão ter um tempo de organizar material. Acredito eu que se com a gente foi assustador, com os agentes penitenciários deve ter sido mais corrido ainda, porque muitos tiveram que se deslocar de Itabira para morar em outra cidade quando o presídio saiu, né? E aí foi aquela correria danada, aí assim, mas foi um susto mesmo. Aí a gente ficou com o material, o aluno nosso que já estava esperando o diploma já do ensino médio na mão para poder sair de lá e ter uma condição de conseguir um emprego melhor. Infelizmente, a documentação ficou assim toda espalhada por alto, sabe? A gente sabe que a escola tem lá algumas documentações, mas algumas coisas não fecharam para o ano letivo deles. Sempre sabiam alguma coisa, eles ficavam sabendo assim por notícia, jornal, alguma coisa assim, e eles perguntavam pra gente se a gente achava que tinha esse perigo, né, do rompimento. Eu, como professora, eu nunca alertava eles assim, falando que tinha esse perigo, porque também eu não sou técnica para saber disso, né? E outra também que a gente sabe que lá dentro a situação deles, eles dormirem, sabendo que a barragem estava realmente muito próxima deles, deve ser desesperador, né? Então eu falava, não, é tranquilo, se tiver algum perigo, o pessoal vai falar antes, vai fazer todo um plano, tudo, falava assim com eles. Mas eles comentavam que a própria família, quando ia fazer visita, falava que estava perigoso, que queriam tirar eles de lá, que era muito próximo e tal, e ia falando, comentando sobre isso. Na época que eles falaram que ia tirar o presídio de lá, a notícia era que a Vale iria ser responsável pela construção, a prefeitura responsável pela doação do lote, né? E que provavelmente ia ser construído muito rápido, até falaram lá dentro com a gente uma vez, que ia ser construído pro lado do bairro Pedreira e tal, com uma segurança maior do que uma capacidade maior do que o presídio que de Itabira tinha, né? Mas aí depois ficou assim, aí hoje eu vou acompanhando as notícias e vou vendo que realmente não é o que eles falaram. Foi só, parece uma forma de, vamos tirar rápido o pessoal daqui e pronto. E hoje a gente vê que até hoje nada. Na realidade tem uma água, né, que vem uma água aqui do campestre, e nesta água são jogados esgotos das nossas casas, das casas de bairros vizinhos, né? São jogados aqui
e está céu aberto. Bem complicado. Cuidar sanitariamente desse esgoto, né? Fazer infraestrutura de canalização desse esgoto e até hoje já não cumpriu. Então tem essa consonante aqui em Itabira que a Vale não cumpre, que é tratar do rejeito de esgoto, canalizar o rejeito de esgoto. Eles vieram, fizeram esse rasgo aqui, né? A nossa impressão é que eles iriam canalizar, né? Deixar a coisa estável para a gente. Infelizmente vieram, já tem anos e não fizeram mais nada. E nossa luta aqui, né? Já entramos em contato com o SAAI, já entramos em contato com a prefeitura várias vezes, né? Por vários moradores e não obtivemos respostas nenhuma. Só o que eles fazem é quando a reclamação da gente está muita, né? Eles vêm e fazem uma capina, limpam mais ou menos aí, superficialmente, né? Mas deixam tudo aí como está. É a mesma coisa de você estar no estádio, seu time está jogando e o pessoal na arquibancada te vaiando. É o que está acontecendo, eu estou sendo vaiado aqui, ó. Minha casa é o campo e eu sou jogador de futebol, minha cônjuge e eu somos jogador de futebol e a arquibancada vaiando a gente. É assim que a gente se sente. É um terror. Quando está chovendo à noite a gente não consegue dormir. Né? O tempo todo vigiando, o tempo todo se deslocando da cama para poder ver o que está acontecendo. Né? Então é complicado. Isso traz muita insegurança e influencia na vida até das crianças. Eu tenho notícia, através de uma psicóloga, acompanhando crianças que não conseguem mais dormir de pijama, elas dormem de roupa, porque têm medo de ser chamadas no meio da noite para fugir de algum rompimento. Então, os impactos são abrangem uma gama muito grande de questões para a vida dos nossos irmãos e irmãs. Somos, aqui em Itabira, toda a população, uma população de atingidos pelas represas de rejeito da Vale. E a noitinha, para eu conseguir dormir também, eu tenho que tomar antidepressivo, né? E assim, né, a gente vai tocando a vida, né? Sobrevivendo mesmo através de remédios, porque paz hoje em dia nós não temos mais. As dores são várias, né? Historicamente, há um questionamento a respeito do altíssimo índice de suicídios aqui em Itabira com estas situações. A cidade de Itabira se tornou uma cidade campeã, né, no número de suicídios e de pessoas com depressão. Então, o grito das pessoas violentadas aqui por esse processo de mineração devastadora é estarrecedor. O nível de adoecimento mental, ele é alto, em função do estresse, né? Quando a Vale veio com mais recentemente, ela veio com uma exploração mais agressiva do minério, né? E isso traz algumas coisas em um efeito dominó. Onde tem destruição da natureza, a tendência do ser humano de pensar em destruição e destruição sua própria também é muito maior. E realmente a gente percebe isso aqui em Itabira. Aqui em Itabira a gente vê um povo deprimido, um povo cheio de problemas. Mas a gente sabe do impacto em relação a isso, né? Nós conhecemos pessoas que moram na Vila Paciência, pessoas que moravam na Vila Cisne, né? E ali tinham 30, 40, 50 anos que já moravam ali no local e tiveram que ser retiradas das suas residências, né? Por causa da expansão da mineração. E a gente sabe que isso causa impacto principalmente nos idosos, aí falando como assistente social, nos idosos, você ser retirado do seu território, do seu local ali de criação, isso causa um impacto na questão do convívio social muito grande. E muita gente aqui sofre de depressão, eu acredito que seja causado por essa degradação do meio ambiente, sim. Na realidade, não tem como, você abre a porta e você já respira aquele pó, né? Então isso vem causando sérios problemas pulmonares, né? A gente tem uma tosse seca. Esse carro limpo aqui a gente lava ele de manhã, quando é de tarde, tá desse jeito. Poeira aqui atrapalha a saúde da gente, as vias respiratórias da gente, a gente fica falando arrastado. O minério aqui, a poeira, né, de forma geral, a gente
E todo dia você tem o pano? Todos os dias. Se chover, por exemplo, mas se chover lá para meio-dia, por exemplo, já começa a poeirada. Você vê o vento, como é que fica, né? Então, sem vento, nada é minério o dia todo, é poeira o dia todo. Eu via isso como um monte de poeira, né? Porque era tudo braçal, todo mundo trabalhava artesanal demais, né? Carregando, limpando. E quem enriqueceu a Vale foram esse grupo de operários. Que essa exploração mais agressiva obriga o empregado a trabalhar mais, né? A trabalhar bem mais, produzindo um lucro muito grande para a empresa. Haja visto, recentemente a Vale teve, o Brasil todo ficou surpreso com a lucratividade que a Vale teve no primeiro trimestre dela. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegando. Doni Denútil. Muito bem, Sammy Boy. Olha, como vocês que nos acompanham sabem, o Cafeína também está em temporada de balanços e hoje a gente trouxe mais uma empresa de peso que o mercado está sempre de olho. É dia de falar dela, Sammy Boy. A Vale, a mineradora, registrou mais uma vez um resultado recorde, apesar dos seus números terem ficado um pouco abaixo da expectativa do mercado. A mineradora apontou um lucro líquido de 7,5 bilhões de dólares no segundo trimestre deste ano, uma alta impressionante de 662% quando comparamos com o ano anterior. Bom, vamos falar com o André Jankowski, porque a mineradora Vale fechou o ano de 2020 com um lucro de quase 27 bilhões de reais. Esse resultado reverte as perdas de 2019. André, o que puxou esse resultado? Olha, o que puxou esse resultado é que o minério de ferro explodiu, né? O preço no ano passado subiu mais de 70% e isso fez com que a Vale também tivesse um resultado muito positivo. Mesmo com a pandemia, ela lucrou os 4 trimestres. A gente tem os números aqui da Vale. Ela teve no quarto trimestre de 2020 um lucro de 4,8 bilhões de reais e em 12 meses 26,7 bilhões de reais. E só não foi maior porque eles fizeram uma reserva, né, que chama de provisão para pagar todas as indenizações necessárias para Brumadinho. Mas nem isso fez o que os analistas ficassem preocupados, né? As ações da Vale hoje sobem 0,7%, mas se a gente for pegar no ano de 2021, sobem 10% e no ano de 2020 como um todo, foi uma das que mais subiu 70%. Haja visto, eu tive que no ano passado, há 2 anos atrás, eu tive que fazer uma consulta com um psiquiatra, porque a gente percebe que o nível de cobrança, né, da chefia, em cima daquele que está na linha de frente da produção, é muito grande, é muito alto, o estresse é grande e aí você tem vários problemas psicológicos, né, e emocionais do trabalhador, sem contar também as doenças osteomusculares, né, e a insegurança de emprego também. Bom, primeiro, a cobrança que a Vale fazia com terceirizadas para poder, legalmente falando, tirar o dela da reta, vamos dizer assim, né? Grotescamente falando, era que, enquanto funcionário da Vale, o descaso com a segurança e com a saúde era muito menor, porque assim, não tinha nenhuma questão judicial ali que poderia ser mais agravada se fosse uma terceirizada, que precisava de documentação e um monte de coisa, né? E aí, assim, aquela velha história, né? Muita pressão, muita cobrança e salário não tem praticamente. Eu já conheço histórias de contratadas que a Vale trouxe, que ela exigiu que ela diminuísse o salário médio da empregadora para poder manter compatível com o salário dela. E aí, assim, pouco caso com a saúde, nenhum caso com a segurança, assim, eles fingem que se preocupam com a segurança, mas no momento em que eles precisam liberar uma máquina, liberar algum setor, isso é completamente desprezado. E assim, eu trabalhei lá como soldador, eu imagino que eu tenha levado de lá sequelas, né? Porque assim, querendo ou não, mesmo eles falando que tem uma segurança, você tinha que liberar o equipamento, você tinha que fazer a ordem de serviço o mais rápido que você podia. E assim, né? Tudo na base da cobrança excessiva, né? Tá mirando, se você não trabalha na Vale, você tem que dar algum outro jeito. E aí era isso.
tempo estatal, depois veio os novos tempos, tempo moderno, Vale vendida, uniforme verdinho, né? Para camuflar a natureza, vida, etc. Que a gente sabe que não. Antigamente era meio que cinza, meio que rejeito, e ficava aquela imagem pesada, aí vieram com todo esse marketing, verdinho, natureza e etc. A gente sabe que não é assim. A gente enxerga que não funciona dessa forma. A riqueza toda do município, ela já tirou. E ela está deixando, igual eu falei, um rastro de destruição e de lixo. Tem outras formas de estar se trabalhando, tanto respeitando o meio ambiente e também aplicando dentro da cidade e tendo esse respeito. A gente vê que a mineração está avançando de forma assim muito rápida e absurda, né? Quando eu mudei para Itabira, que eu tinha meus 15 anos, eu enxerguei Itabira não uma cidade bonita, por causa do minério, né? Muita poeira, e ainda tinha metade do Cauê, ou mais da metade quando eu vim para cá, que eu achava a coisa mais linda e ao mesmo tempo eu ficava triste com a história que eu fiquei conhecendo depois que eu vim para Itabira. Eu moro aqui há 33 anos, faz 34 anos, né? 34 anos que eu moro aqui. E eu me recordo quando eu estudava no Major Laje, ensino fundamental, ensino médio, eu lembro que eu via o Pico do Cauê quando eu estava descendo para minha casa. E pode parecer uma coisa boba para quem que não mora nos bairros próximos ao Pico, mas para a gente já vê a diferença, assim, como que vai se mudando, vai descaracterizando o local em que a gente cresceu, em que a gente sempre residiu. Enquanto mulher preta, né, a minha luta ela começou no ventre da minha mãe, né? Então, desde o ventre que a gente luta para viver e para sobreviver. E não é diferente porque eu nasci no Explosivo, eu nasci numa cidade, num bairro onde que tinha tudo. Para mim, é um dos melhores bairros que já existiu aqui no município de Itabira, sabe? Eu falo como propriedade porque eu vivi lá. Era um bairro onde que era chamado de Pé de Pomba, porque lá a terra é vermelha. Então não existia esterco, a terra, tudo que se plantava dava. Eu dou um exemplo também da 105, que é um local que a gente passeava quando a gente era criança. Lá é um local hoje que já está fechado, que a gente já não tem o mesmo acesso que antes. Né? Por quê? Porque a mineração vem avançando. E isso é tirar aquele sentimento de pertencimento das pessoas, é retirar algo que está entranhado na gente. A gente já nasce sentindo que a gente pertence a uma comunidade. E aí vai desmontando aquelas comunidades, a gente vai afastando dos amigos, dos vizinhos, porque vai estar sendo retirado do local. Isso é muito triste. Onde a gente jogava bola, era o parque que a gente tinha. A gente não tinha financeiramente muita coisa, mas em termos assim, de ecossistema, tudo que a gente precisava era aqui. A gente vinha brincar de salto mortal, a gente vinha aí brincar de Tarzan, que a gente tinha uma mata muito bacana aqui nessa região, que era a mata do Zé Sérgio. Aqui nesse local, bem pertinho da minha casa, era uma lagoa, né? Onde a Vale fez um rasgo, né, para a água descer e o minério veio, né, expulsando a água. A realidade foi essa, aqui era uma lagoa. Mas antes dessa lagoa, as pessoas aqui do bairro tinham acesso à bica, né? Tinha bica onde tinha como passar, tinha como atravessar isso aqui para buscar lenha do outro lado, né? Então a gente tinha uma certa liberdade. Vem a nova geração. E o que eles vão aproveitar disso aqui? Que planeta eu vou deixar para a minha descendência? Assim como a gente preocupa em dar educação, formação para todas as pessoas, não só para os filhos da gente, mas para todos, a gente também tem que pensar o que eu vou deixar para eles. Nascer e viver no estado de Minas Gerais é uma graça, mas também uma responsabilidade, porque Minas Gerais, o único estado que tem Minas no nome. Minas de água e Minas de mineração. Por ser Minas de água, o estado de Minas Gerais é onde estão as nascentes de grandes bacias hidrográficas do Brasil. Olha, o instrumento básico da Vale é água. O instrumento básico da Vale é o minério. O instrumento básico para se rodar o minério e fazer as extrações que se precisa é água, gente.
córrego é o córrego Conceição. Aham. Ele é o vertedouro da barragem Conceição. É um córrego que já existia antes da Vale existir. A nascente desse córrego era no chamava-se um vilarejo, chamava-se Zé Cabrito. Está dentro da área de mineração de Conceição. Este córrego, então, hoje ele passa pelos vertedouros. É onde a Vale fez a contenção da água para lavagem de minério. E hoje toda essa barragem foi assoreada. E esse córrego continua existindo, mas é muito poluído e tal, com muito resíduo de minério. E mesmo morando em cima de praticamente, né, uma mina de água, nós temos que fazer agora a extração de água de uma outra localidade, o Rio Tanque. Em 2018, entre 2018 e 2019, fizeram o estudo para poder extrair a água do Rio Tanque. E aí, em toda a cidade, a prefeitura falou, olha, vamos criar aí uma licitação para uma empresa ser consorciada, fazer um consórcio para a gente extrair essa água. Aí vamos fazer um PPP aí, né? Aí eu fico pensando, mas peraí, a Vale vem me suga toda a água e eu vou fazer uma parceria pública-privada para que haja um consórcio para buscar água para a cidade, para eu pagar 20% mais cara numa água, onde que, na verdade, no final das contas, quem sugou essa água toda foi a Vale. Vou pro combate. Vou pro combate. O racismo é algo que, se não tratado, compromete justamente tudo aquilo que nós dizemos lutar. No combate, dia a dia, América Latina, Brasil, mais um na contramão diária. Eu sou complexo e perplexo, diante do mundo, nunca em cima do muro. Metafórico às vezes, literal quase sempre. Aconselho que não desista antes que tente. Se der é munição, eu tenho um pente. Cidadão humano que sou, ser humano, discípulo sou, misturando de estilos. As influências são vários ideais também. Minha família tá em casa nas duas verdades, duas e cruz é o que me guia. Todo dia, por avenidas, vielas, becos e favelas. Entre pessoas comuns, a inspiração vem do cotidiano. Vários poemas, temas com objetivo conciso, levantar sua moral que é preciso, mostrar que o meu valor e o seu não podem ser expressos em notas de R$1. E eu vou fundo, você vem pra conquistar o seu lugar no mundo, então vamos pro combate. Bora lá. Vamos pro combate. Vamos pro combate. Visto que tem um modelo de mineração adotado pelo Estado brasileiro que não tem nada a oferecer ao Brasil, que aprofunda uma lógica de subdesenvolvimento, que aprofunda uma lógica de manter o Brasil num papel de exportador de commodities e principalmente o que nós estamos vendo nesse último período, a destruição completa dos territórios onde há fronteira dos interesses do capital mineral, mas principalmente a superexploração dos trabalhadores. Então, por isso essa necessidade da gente se organizar, do conjunto do povo brasileiro, colocar um basta nisso, nós quebrarmos esses grilhões. No combate, dia a dia, América Latina, Brasil, mais um na contramão diária. Eu sou complexo e perplexo, diante do mundo, nunca em cima do muro. Metafórico às vezes, literal quase sempre. Aconselho que não desista antes que tente. Se der é munição, eu tenho um pente. Cidadão humano que sou, ser humano, discípulo sou, misturando de estilos. As influências são vários ideais também. Minha família tá em casa nas duas verdades, duas e cruz é o que me guia. Todo dia, por avenidas, vielas, becos e favelas. Entre pessoas comuns, a inspiração vem do cotidiano. Vários poemas, temas com objetivo conciso, levantar sua moral que é preciso, mostrar que o meu valor e o seu não podem ser expressos em notas de R$1. E eu vou fundo, você vem pra conquistar o seu lugar no mundo, então vamos pro combate. Bora lá. Vamos pro combate. Vamos pro combate. Eu vejo para o futuro com bastante esperança, assim, porque a organização popular ela tem avançado cada dia mais, né? Então, por exemplo, teve um encontro aqui das comunidades de resistência, né?
o que faz com que as comunidades se articulem cada vez mais. As comunidades já têm consciência, por exemplo, sobre os seus direitos, né, sobre o novo marco legal que a gente tem em Minas Gerais, sobre os direitos dos atingidos. E a gente vê também que existe esse comitê popular, ele será vigilante em todo o processo, né? Tanto no processo de acompanhamento, assessoria técnica, tanto também o processo de reparação integral, que a gente sabe que esse é um processo de longa construção. Então não é algo que vai se resolver do dia para a noite, mas a gente sabe que a única possibilidade da gente resolver isso da melhor forma possível é com a participação popular, com o controle social. Não, mas como que vocês conseguem e querem, acham que vocês vão vencer e ficam aí, vocês são um monte de pessoas polêmicas, vocês, um gato pingado, gritando. Aí eu ouvi uma frase que eu não sei dizer e que eu quero deixar. Nós queremos continuar gritando, queremos continuar lutando, nós queremos continuar fazendo parte nessa luta, nesse espaço de luta. Porque o dia que nós pararmos de gritar e de lutar, o outro lado venceu. Nós não queremos que o outro lado vença. Nós queremos vencer junto com a comunidade. E as comunidades, então, elas estão acolhendo, né, a luta e estão se colocando em luta também. Então, o que a gente tem assistido são reuniões, né, que a comunidade tem se interessado, tem se despontado uma série de lideranças também que não arredarão o pé da luta, né? Isso que a gente tem a certeza quando é um comitê popular, assim, né, que é um comitê, uma luta permanente, é de que essa luta não se vai, né? Ela não vai embora, né? Por mais que uma ou outra pessoa possa até sair, desanimar, existe uma organização hoje forte e firme que vai prolongar isso. E tem encontrado pontos de articulação muito importantes em Minas Gerais e também na luta nacional e na luta internacional, o que tende a ganhar cada vez mais força, né? Olha, a gente, as pessoas, né, do modo geral, têm medo. E a forma que a gente enfrenta isso, que a instituição qual eu pertenço, que é a Caritas, nos propõe, nós estamos no mesmo espaço de discussão. Mas é nossa luta e nós estamos lutando para que uma assessoria técnica independente seja contratada pela Vale para auxiliar esses moradores na reivindicação de seus direitos. O que nós mais queremos é que a lei Mar de Lama, que a lei dos atingidos e atingidas por barragem, por mineração, seja cumprida aqui em Itabira. Mas nós não desistimos de forma alguma. Nós resistimos e não perdemos a esperança. Então, o Comitê Popular de Atingidos pela Mineração daqui de Itabira e da região, a gente, a partir de um movimento espontâneo, né, que teve dos moradores, começou com um movimento chamado acho que Reage a Itabira, né? E aí também teve uma reunião no Sindicato Metabase, que começou após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, começou as pessoas a entenderem que precisava organizar, né, uma luta aqui, e essa percepção ficou ainda mais forte, né, de que aqui era uma cidade rodeada por barragens. E aí a gente entendeu que a gente estava nessa situação muito parecida, né, de risco de rompimento de barragens. E aí surgiram algumas ações, né, tanto essa reunião, esse grupo Reage a Itabira também, teve também uma faixa que foi feita, né, antes ainda de uma manifestação, colocando Itabira em risco, né? Não foi acidente, era o nome que estava na faixa, que aí foi pregado em alguns pontos da cidade. E também, logo em seguida, teve uma manifestação, então juntando todos esses grupos. Antes dessa manifestação também foi colocado, assim, que era muito importante que a manifestação fosse encerrada com um projeto de luta permanente, né? Porque a luta, uma manifestação, ela se encerra naquele momento, ela canaliza a revolta, mas ela não necessariamente gera uma luta permanente, né? Então a gente tinha isso muito certo. E por isso já tinha a proposta, né, de se constituir um comitê popular. E ao final dessa manifestação foi feita uma reunião, né? E todos ali concordaram em se criar um comitê popular. Isso foi logo depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. E nós não vamos fazer parte do rejeito, não. Nós vamos fazer parte de uma comunidade que se une, que se abraça, que uma escora no ombro da outra e vamos vencer essa luta, né? E eu tenho certeza que nós não vamos ser rejeitos. Na verdade, a Vale, por onde vai, deixa
destruição, né? Não deixa o legado que ia ficar para Itabira de água, nunca chegou, né? Ela vai e antes fosse mais leve a carga, né? Mas ela não tem levado a carga, na verdade ela tem despejado a carga sobre nós, assim, que moramos nas cidades, né? Despejado rejeito na gente. E é bem emblemático também porque Itabira é uma cidade que ela está no vale mesmo, né? As barragens estão sobre a cidade que está no vale, né? E aí o que a gente quer é resistir para que a gente não vire o vale de rejeitos, né? Que a gente possa ser Itabira, somente a pedra que brilha. Uma expressão eloquente. Vale. Uma planície onde pode florescer as vidas. Por exemplo, tem na Bíblia, no capítulo 37 do profeta Ezequiel, fala do Vale dos Ossos Ressequidos, né, onde era o povo exilado, aparentemente só um deserto ali, mas o povo foi se unindo, se organizando e fez o ressurgir da vida. Itabira também está dentro de vales. Aliás, Itabira está mais dentro de crateras. E vale é a mineradora. E aí o nome aponta bem, é vale de rejeitos, vale de morte, vale criminosa, vale assassina, não é vale de vida. Nós precisamos de vales de vida. Nossa, difícil. A vale de rejeito é igual eu falei. O rejeito para mim é lixo. É o que não presta. É o que sobrou. Ela extraiu tudo o que ela podia, que era riqueza e que tinha valor. O rejeito para mim é o que não tem valor. Então, o que ela está deixando para nós, nos nossos pulmões, nos telhados das nossas casas, nas nossas ruas, são rejeito. E se são rejeito, não tem valor nenhum. Rejeito é a escória da mineração. E é uma estrutura, é um modo de realizar a exploração mineral que só existe aqui no Brasil e na América Latina. Diversas regiões foram ultrapassadas. É uma forma da Vale realizar o quê? Maximizar o lucro, diminuindo os custos da produção e colocando todo o ônus, todo o rastro de destruição para os territórios onde ela tem um único objetivo, que é realizar e acumular capital através da expoliação e do roubo dos nossos bens minerais no território nacional. Primeiro veio a primeira palavra vale, para mim é uma montanha linda, cheio de grama linda e maravilhosa. Quando a gente pensa rejeito, é aquilo que já não serve, não presta. E aí quando eu faço a junção das duas palavras, é algo que foi bonito, que já serviu para alguma coisa e que está sendo jogado às traças, está sendo jogado ao nada, né, ao léu. Então eu falo de um lugar que é possível, sabe? E isso que move, é isso que nos dá esperança. E é isso que move minha luta, é isso. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.